Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você chegar na sua produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Renan Diego por aqui e hoje o episódio tá sensacional. Se você quer aprender a fazer dinheiro, basicamente se relacionando, é o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje o tema vai ser networking, como é que você faz isso? E eu tô aqui com a pessoa mais especialista no Brasil nessa área, Daniel Gramina. Ele é conhecido como o pai do network, que você já vê, né? Se é o pai, eu sou o pai dos investidores Profad. Então, imagina o pai do network aqui com a gente. Muito suco, né? E com mais de 17 anos de experiência ajudando empresários a transformar conexões em negócios de sucesso. Ele é o criador do Grupo N, uma comunidade exclusiva que reúne mais de 240 empresários e empresas de diversos segmentos. E ele também fundou o Gran Club, né? Ele vai falar dessas empresas todas aqui pra gente. Mas o Daniel também é um dos sócios lá do Clex Club, ao lado de grandes nomes como Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro e Renan Diego. Daniel Gramina, seja muito bem-vindo, pai do network, irmão. Valeu, Renan. Bom você ter falado, hein? Renan Diego, é isso mesmo. Mole, eu não vi aqui na tua bio, mas eu botei, pô. Somos sócios Clex e a gente tem que valorizar isso, né? E mais do que nunca, o network fez eu estar aqui, o relacionamento lá. Então, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trocar muitas ideias aqui e que todo mundo que esteja assistindo possa sair com um insight e aquele insight que vale milhões. Que massa, cara. Porque aqui a gente está falando de relacionamento que gera dinheiro. E nós vamos falar muito disso. Afinal, o relacionamento vende, conexão vende. E a gente vai bater esse papo hoje aí sobre network. Que massa. Então, pegou network, que ele é o pai do network. E o pai de fazer dinheiro sou eu. Então pronto aí, ó. Investimento com network. É isso aí, cara. É a fórmula infinita do dinheiro, né? Relacionamento, dinheiro, investimento, volta e por aí vai. Animal, a gente vai sempre conseguindo mais. Primeiro, Daniel é mineiro, né? Lá de BH. Veio BH. aqui. Tá aqui no Rio de Janeiro, nosso estúdio, nos estúdios Profad. Então, que alegria te receber aqui. Uma honra mesmo. Eu saí de BH pra vir pra cá, pro Profad. Não foi curtir praia, não. A praia eu nem trouxe sunga, hein, Diego? Que isso, mas tem praia de nudismo aí também, fica tranquilo. Nunca fui, você acredita? Sério? Mas um dia, quem sabe, eu faço uma experiência assim. É maneiro. Já foi? Eu fui uma vez, mas eu... É diferente, tira da zona de conforto. Mas é bom tu ir quando tá vazio, né? Que aí tu fica de boa. Assim. Acredito que eu vou fazer uma experiência assim algum dia, mas possivelmente não vai ser algo que eu vou gostar assim. Vai no dia chovendo e tal. Não tem ninguém lá, aí de boa, fica né? tranquilo. Mineiro de boa aí na chuva, na praia. Mineiro chovendo vai pra praia. Falar em mineiro, ó, vocês comeram pão de queijo hoje, né, vocês dois? Eu trouxe pão de queijo pra eles, agora que eu lembrei que você é mineiro. Olha só, não é igual não de é Minas, o pão de queijo de Minas. Eu não sei, porque você não trouxe, né? Como eu vou saber? Eu vou fazer o seguinte, tem um pão de queijo lá que a próxima vez que eu vier no Rio eu vou trazer. Ou melhor, nós vamos lá em BH também, né? Assim Pronto, tem que ser. Afinal, network também é isso. Boa. Você vai na casa da pessoa e a pessoa também vai na sua casa, uma via de mão dupla. Então, quando você for lá, vai ter pão de queijo até falar chega. Fechado, só. Aqui você me deu sol, aqui você me deu mar, aqui você me deu alegria. Então já tá pago. Agora sou eu que vou pagar depois. Que massa, show de bola. Dani, fala pra gente, vamos entrar aqui na parte de network, né? Cara, primeiro, o que é network? Antes da gente conhecer a tua história, saber um pouquinho, mas eu quero entender, porque às vezes a pessoa tá lá, é uma palavra muito comum, muito, vamos dizer assim, na moda, vamos chamar assim, mas é uma palavra antiga, mas muita gente tá vendo agora, mas eu vejo que muita gente usa de maneira errada e tem gente que nem sabe o que é, só tá usando a palavra. Então vamos lá, o que seria networking de fato? Bom, vamos simplificar isso aqui, que eu acredito também que você simplifica a questão financeira para as pessoas e coloca que não é um bicho de 7 cabeças. E network não é um bicho de 7 cabeças. É você se relacionar com pessoas. Você ter uma rede de contatos ativa para ajudar e possivelmente você vai ser ajudado. Quando você fala de rede de contato, o que seria? Amigos só? Ou tem que ser alguma coisa mais específico? Não, você pode ter amigos, você pode ter famílias. Tudo isso faz parte. Agora, quando você fala de network, a gente está falando de rede de contato de trabalho. É claro que alguns contatos, alguma rede vão ter mais proximidade e acaba virando amigo. Eu brinco que no primeiro passo do network, você tem uma relação fria com uma pessoa e você vai esquentando. E aí, quando você esquenta, vai pro morno e depois vai pro quente, quentíssimo. Aquele quentíssimo vira uma coisa mais íntima, sabe? Onde você tem a facilidade de falar seus sonhos, suas dores.
como se fosse aquele amigo da infância que mesmo você não vendo um ano, quando volta, continua a mesma coisa. Então, essa relação ela é muito difícil de acabar. Mas no network você tem vários degraus, várias etapas. E o que muita gente peca é que eles fazem apenas contatos. Vão em eventos, adicionam um tanto de gente e por ali fica. Esse é o erro fatal. Porque cada pessoa que você conhece, cada história que você conhece, é uma grande oportunidade para alguma coisa. Para aprendizado, para parcerias, para gerar valor, para aprender, para ensinar também. Então, tudo isso dentro de um network você consegue fazer. E no final, ele tem que ser bom para as duas partes. E é mais um erro. As pessoas, elas acabam pensando muito nelas e esquecendo a outra pessoa. Então, a primeira coisa sobre network é você doar tempo. É você gerar valor para o próximo. Então, sempre pensa nisso. Quando você vai se relacionar com alguém, você tem que gerar valor para a pessoa. E tem que ser intencional. As pessoas elas vão começar a fazer network e falar, vou lá fazer network, vou lá fazer, conversar com pessoas. Não é, cara, você tem que ser intencional. Não, elas confundem muito intencionalidade por pensar em bens próprios. A intencionalidade é o quê? Se eu não pudesse te agregar aqui hoje, eu não viria. Se eu não pudesse agregar algo para sua audiência, eu não viria. Porque eu estaria gastando o seu tempo e o tempo das pessoas. Então, eu estou sendo intencional. Eu estou gerando valor para as pessoas. E muitos começam a conversar com as pessoas, começam a gerar esse relacionamento sem intencionalidade e no final, cara, você está simplesmente gastando o tempo da outra pessoa. E aí que não gera essa conexão. Então, sempre quando eu vou fazer algum contato, vou ter algum relacionamento, Renan, eu sempre, eu vejo o que eu posso agregar na vida da pessoa. O que eu posso ajudar aquela pessoa. Como eu posso ajudar aquela pessoa sempre. Independente se é o primeiro contato, se é o segundo, terceiro, eu sempre tenho que trazer algo. Então, dentro disto, eu coloco o network como um princípio de relacionamento mesmo. Então, a gente relaciona com as pessoas, gera essa confiança, gera valor, e a partir disto, muita coisa vai acontecendo. Quando você gera valor para alguém, você começa a criar um sentimento na pessoa de gratidão e reciprocidade. E aí que está o segredo, porque quando você gera esse sentimento, você começa a ter tudo com aquela pessoa. Então, network é isso. É você ter essa condição de gerar valor e possivelmente essa pessoa depois vai querer gerar valor para você também. Mas não preocupe se não gerar valor, se ela não te retribuir. Aí que tá. De imediato, né? Não, você não vai dar algo porque ela vai te devolver. Esquece isso. Porque aí você não está sendo uma pessoa que está querendo o bem para ambas as partes. Você está querendo só gerar para ter de volta. E não é assim que funciona. Lembra que network é um processo de relacionamento e que a pessoa vai te dar resultado depois, se der ou se te ajudar, é consequência. Mas não vai só pela consequência. Muito bom, muito bom. Então, ó, turma, já alguns insights aqui, ó. Doe tempo, né? Então, o primeiro ponto é esse. As pessoas, às vezes, não querem liberar a agenda, não querem só porque... Enfim, às vezes... Você falou uma coisa que faz muito sentido. Eu tenho trabalhado muito isso, né? Eu tenho aprendido muito contigo, com a galera que eu venho me relacionando. Eu nunca fui muito bom de relacionar. Então, eu sou aquele cara mais... Sou engenheiro de formação. Então, aquele cara que fica mais na dele, mais observando e tal. E existem momentos que você precisa, né, ter um pouco mais de desenvoltura. E na minha cabeça, eu tinha que ser mais entrão. E, na verdade, eu entendi que não. Eu entendi que eu precisava, exatamente o que você falou agora, doar tempo. Ou seja, como é que eu consigo agregar valor? Por exemplo, semana passada, cara, foi uma semana muito corrida. E aí, 2 pessoas do Clex me pediram ajuda. Eu marquei a agenda na hora, assim, sabe? Tipo, ajudando ali com o que eu tenho para contribuir. E que é muito. Exato. E assim, foi sensacional. E engraçado que nesse mesmo período eu sempre trago assim, ó, cara, eu não consigo, né, abrir agenda para todo mundo que me segue e tal, coisa desse tipo. Mas eu sempre abro para alguém que não necessariamente tá no meu ciclo ou acima. Porque senão a gente só vai buscar gente acima, né? E acaba ficando interesseiro. E aí,
2 semanas atrás, eu abri ali pra uma pessoa que eu sabia que era, assim, cara, tava precisando, mas era um nível, tava começando muito, né? Muito iniciante. E eu fui lá, eu falei, cara, esse é o meu doar tempo mesmo. Vou estar lá, agreguei um valor. Cara, engraçado, porque ela retribuiu com um negócio, que ela me conectou com uma pessoa que eu nem imaginava, e essa pessoa a gente já tá desenvolvendo alguma coisa que pode ser que seja contrate a gente pra alguma coisa, sabe? Tipo, então, você vê, cara, às vezes você vai, quando você doa o teu tempo, exatamente é isso que você traz. Outro ponto que você falou aqui, ó, relacionamento para gerar confiança, né? Então, às vezes as pessoas estão esperando que tenha confiança, pô, mas ela não me dá, mas não, sei, não me dá brecha. Cara, começa, né? Começa a gerar ali esse relacionamento. E gerar valor sem esperar nada em troca. Isso aqui, pra mim, se a gente terminasse agora o podcast, já tava pago, né? Porque é muito difícil isso. Gerar valor sem esperar nada em troca. Né? Lembra a mãe da gente falando? E a gente ensinou isso, né? Ela fala assim, não, pode doar. Doa suas roupas porque Deus vai te dar em dobro. Então, ela já ensina a gente a doar para receber. Olha só que loucura. No inconsciente tá isso. Doa suas roupas que Deus vai te dar em dobro. Mas não é assim. Doa por doar. A consequência vai ser isso. E se der, ok. Mas se não der, você fez essa boa ação. Você gerou valor. E tem uma coisa que você falou aí, Renan. Tá num grau acima, mas que você sempre puxa alguém de baixo. Eu falo isso também. Com um braço você levanta a mão, com o outro você abaixa. Então, com essa mão levantada, alguém te puxa. Mas você sempre tá com uma mão abaixo ali para você puxar alguém. E se todo mundo faz isso, o que vai acontecer? Em pouco tempo, todo mundo tá no topo. Concorda? Sim. Todo mundo tá subindo junto. Então, é assim. É claro que tem algumas pessoas que não vão querer subir. E faz parte do negócio. Né? E mais uma coisa que você falou aí em relação a network é que dentro de toda essa questão de confiança e tudo, as coisas vão se construindo aos poucos. A gente não precisa de ter pressa. E muita gente erra nisso, de não respeitar o tempo do outro. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa é movida em um drive. E aí você tem que entender que network, ele é uma construção e você tem que respeitar como funciona a outra pessoa. A gente está falando que é de você... Igual muitas pessoas falam, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Errado. Você tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E a gente pensar nisso. Será que o outro quer que você seja muito invasivo assim? Será que o outro quer que já começar a acelerar muito? Existem pessoas e pessoas. A gente tem que saber entender. E aí você falou, eu sou uma pessoa que não era muito assim, ficava na minha, só que você tem uma qualidade que muitos que são entrão, inclusive eu, e que tive que treinar muito isso, que é a escuta. Então, quando você não é aquela pessoa e fica só observando, você tem a melhor qualidade de alguém para fazer network, que é escutar. E as pessoas, muitas vezes, vão em eventos, falam mais dela, querem sempre vender o produto dela e esquecem que a gente tem 2 ouvidos, 2 orelhas para escutar mais e falar menos. E a partir do momento que você escuta mais, você entende mais a pessoa, você está dando um presentão para ela que é hoje algo escasso, que é o tempo, atenção. Então, você dar atenção para outra pessoa, você é o melhor presente que você pode dar para ela. Hoje em dia o Instagram, você que aí é o fera na rede social, né? Nós estamos vendo ali a plaquinha, parabéns, tá? 100 mil inscritos no YouTube, o cara é fera. Estamos caminhando. Mas, o que acontece? O YouTube, ele monetiza atenção. Ele quer reter a atenção das pessoas. Então, a atenção hoje é muito valiosa. E quando você vai em um evento e escuta a pessoa, você está dando atenção para ela. Então, você está gerando valor até mesmo na escutar. Mas não é escutar e pensar em outra coisa. É escutar estando presente no local. É escutar realmente entendendo. Já vi pessoas que estão lá olhando para você, escutando, mas estão pensando em outra coisa, cara. Não estão ali, lá, né? Não estão. Dá para perceber, né? Não está presente. Cara, tira um tempo. Isso é network, é relacionamento. Olha no olho, escuta o que você está falando. Se não entender, não tem vergonha. Como é que é isso? Já viu aquelas pessoas também que falam assim, tá, você conhece aquele bar tal? Conheço. Tá, mas não conhece, cara. E tem vergonha de falar. Então tem tudo isso aí, uma questão de relacionamento. E isso gera confiança. São os mínimos detalhes. Se você fala conhece e o cara começa a entrar no assunto e você não conhece, você está mentindo. Como é que você quer gerar confiança nisso?
Então é mínimos detalhes, Renan. E sabe uma coisa legal? Você falou aí que é muito bacana e às vezes a gente se confunde de querer mentir ou omitir só pra tá na conversa, vamos dizer assim, né? Tá em paridade. E é muito ruim isso. E o mais legal é que quando você traz a tua vulnerabilidade, conecta muito com quem quer, né? Quem já tem a visão, porque normalmente a gente quer se conectar com pessoas que têm sucesso. As pessoas que têm sucesso, elas enxergam algo além. Então, eu lembro, você falou aí, cara, eu fui almoçar com um empresário aqui no Rio. O cara é multimilionário, tem empreendimentos até bilionários. E fui almoçar, mas assim, não sabia o tamanho real dele. E a gente conversando e tal, ele falou de investimento que ele já tinha e tal. Aí eu comecei a contar minha história. Tipo, sem saber, de fato, o que ele tinha de patrimônio e tal. Sabia que era um cara bem sucedido, mas, tipo, né? Eu também sou e a gente tava bem ali. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a falar, cara, que eu venho de baixo e tal. Aí, pô, agora que eu comecei a fazer dinheiro, eu tô aprendendo a ser rico. Aí quando eu falei isso, ele falou, pô, como assim? Fala mais. Aí eu comecei a explicar. E aí eu lembro que no final ele falou assim, cara, eu quero ficar mais perto de você. Aí eu falei, por quê? Porque tu é um cara humilde, mesmo com dinheiro. E isso é muito bom. Porque não é só porque você veio de baixo. Tem gente que vem de cima e é humilde também. Não tem esse negócio de, né? Mas você trouxe algo que normalmente as pessoas não querem compartilhar. Elas querem... Você não trouxe só o teu status, só as tuas conquistas. Você trouxe aqui algo que te mostra que, ó, cara... eu falei em seguida que ele tinha falado que ele vem de berço de ouro, que ele tá... Tipo, e tá tudo bem. E um cara super humilde também. E quando eu trouxe essa, eu falei, cara, que massa tu trazer isso. Porque exatamente isso. Eu podia contar alguma historinha, né? Pra tá ali mais ou menos e tudo que... Ou a gente é desmascarado na hora... eu falo 2 perguntas, eu desmascaro uma pessoa. É muito fácil hoje. Né? Quem é treinado consegue rapidinho, faz 2 perguntas e resolve. E ao mesmo tempo, ou não ali, talvez a pessoa nem quer expor, né? Mas vai passar o tempo, né? Eu lembro que a minha mãe falava isso, ó. Não minta jamais. Porque para cada mentira que você trouxer, sair da tua boca, tu tem que falar mais 1000 mentiras para sustentar a primeira. Vai criando um efeito cascata, né? Então, assim, real, né? Tipo, não, eu tenho isso. Tá bom. Aí daqui a pouco, pô, mas tu tem que... Aí tu, porra, não tem. Vou ter que falar alguns investimentos aqui. Ah, em tal. Pô, beleza, mas quanto tempo você... Ou seja, tu vai emendando mentira atrás de mentira quando você vê. Você acredita na verdade você acredita na mentira. Né? É só a verdade pra você. E vai envolvendo outras pessoas e acaba que isso vai ter que fazer todo um mecanismo para essa mentira se sustentar. Então acaba que é insustentável, chega um tempo. É muito louco, né? Não tem como. E, cara, você falou uma coisa muito legal também, que o network ele tem níveis, né? Ou etapas. E aí a pessoa às vezes começa fria, aí vai pro morno, o quente, muito quente. Como que a gente consegue ir subindo esse degrau de relacionamento com a pessoa? Vamos lá. Quando você conhece uma pessoa em algum evento, é o primeiro contato. Que é o frio. Frio. Conheceu naquele momento. Você tem que entender que, à medida que cada etapa ele tá, você pode entrar com alguma conversa. Se ela tá no momento frio, não é o momento de você ficar perguntando coisas muito íntimas, saca? Um sonho, que sonho você tem? Não é o momento. Porque a pessoa, ela tende a compartilhar um sonho com alguém que já tem intimidade. Uhum. E aquele momento frio é um momento de conexão. Então, nesse momento, você vai escutar mais a pessoa. E aí você tem que fazer uma troca de contatos. Porque se você conheceu ela num evento presencial, aquele evento possivelmente acaba muito rápido. Então, naquele momento, não dá para você conversar tudo. É o momento de você escutar mais. E aí, troca os contatos. Qual que é a estratégia fundamental para todo mundo fazer após conhecer uma pessoa? Mandar uma mensagem no dia seguinte. Quando você trocou o contato, para não deixar a relação gelar, que aí você já tá frio, então não é gelo mais. Ou começou, tá frio, tem que esquentar mais um pouquinho. Você manda uma mensagem para ela. No dia seguinte, agradecendo o bate-papo, pode colocar algumas informações que você aprendeu com a pessoa ou escutou ela nesse bate-papo. Por quê? Porque assim ela vai entender que você prestou atenção na conversa, que você estava presente lá. Vamos colocar bem prático aqui, Renan. Nós se conhecemos, você começou a falar do Profad.
e que você tem um podcast e que hoje já são mais de 50, 100, quantos são? Cento e quanto que a gente tá, Pedro? Episódio? 158 podcasts, e que esses podcasts já tiveram mais de, sei lá, 50 milhões de visualizações, e que você gosta muito porque isso aproxima você da audiência e você está conversando comigo. No outro dia, qual que é meu dever como uma pessoa que quer esquentar a relação? Ver o seu podcast. Pelo menos 1, 2, e não precisa ver tudo, coloca no rápido, vê alguns pontos, vê o que mais deu visualizações e entenda por quê. E eu mando uma mensagem para você. Renan, cara, adorei o bate-papo ontem. Inclusive, já vi o seu podcast. Que sensacional, cara. E mandei seu podcast para 3 pessoas que precisavam de ver aquele episódio número 107. 7 é porque eu gosto do número 7, tá? Mas você também pode ver o 107, que deve estar muito bom. Gostei demais, cara. O que vai acontecer com você? Porra, esse Daniel realmente, ele já... E aqui, Renan, seguinte, eu tenho uma pessoa também que tem um podcast. Que tal vocês se conectarem? Que vocês podem trocar ideia com o outro, e você ir no dele, ele ir no seu, e mesclar essa audiência. Mas vamos marcar depois de tomar um café também, para eu entender mais o que você faz, porque a gente não conseguiu conversar muito no evento, e trocar uma ideia. Às vezes eu posso te ajudar mais. A partir disso, você está começando a criar um certo olhar para a pessoa e dar um match. E aí você marca um café. Qual que é o grande erro? Faz a conexão e não mantém esse contato. E qual que é o erro também? Já chegar nesse primeiro contato, Renan, deixa eu te apresentar minha empresa. Não é, cara. Se eu começo a perguntar da sua empresa nesse primeiro contato, possivelmente no final o que você vai falar? Daniel, mas me conta aí o que você faz. Então, você tem que direcionar o seu papo para que a pessoa se sinta à vontade, todo mundo gosta de falar sobre si, e que depois, consequentemente, essa pessoa perguntar. E aí você está esquentando a relação no próximo café. E aí, neste café, você já vai conversar mais, vai aprofundar. Possivelmente, num café, vai ter mais assuntos profundos que você vai gerar uma conexão melhor com essa pessoa. E aí, você passou do frio para o morno. Então, esse é o primeiro passo. Ah, Daniel, mas como que eu faço mais isso? Comentando posts no Instagram. Às vezes, um livro que você leu e que é interessante para a pessoa ler também, entrar nesse assunto e perguntar para essa pessoa se ela leu, que você está indicando esse livro. Um concorrente, então, ou seja, eu vejo uma empresa que é concorrente sua e que está fazendo algo diferente no mercado. E aí eu mando para você. Então, ou seja, eu estou gerando valor. E as pessoas acham que gerar valor tem que ser uma coisa muito grande, dar um carro. Eu tenho que dar um carro para o Renan para gerar valor. Não. Essas mínimas coisas fazem com que o Renan comece a observar mais o Daniel. E lá, lembra do cara que você falou, que tinha muita grana, bem sucedido? Esse cara, ele pode comprar tudo. Mas eu tenho certeza que ele não compra alguém vendo um concorrente dele e falando um bate-papo legal, falando de coisas pessoais. Ele não compra isso. Então, você gerou valor para ele. Então, é esse o momento. E aí, do morno para o quente, é manter a relação. É ser constante. E essa constância vai dar mais resultado. Mais um erro. A pessoa vai lá, frio, vai para o morno, fica do frio para o morno, mete o pau mesmo no negócio, faz o negócio acontecer, é bem empenhado, aí esquentou um pouquinho em relação. O cara não quis comprar dele, que ele estava pensando muito mais nele, ele esfria de novo. Mas não é construção. Então você tem que manter. Lembra que eu falei, não é o propósito vender. A venda pode ser consequência. Você falou aí que você fez uma conexão com uma pessoa, ajudou ela já te indicou para alguém depois e você não estava nem pensando nisso. Vai acontecer, né? Eu tenho uma questão que eu falo em relação à venda, à network, é que se você vai para grupos de network, participar disso pensando em vender, você não vai vender. É realmente consequência, é um processo. E a partir desse processo, as vendas, as pessoas vão começar a te enxergar e vão lembrar de você. Quanto mais valor você gera, mais elas lembram de você. Isso fica marcado na cabeça delas. Então, a gente vai passando desses passos. Quando está no quentíssimo, já está mais tranquilo. Então, já vira uma coisa mais íntima.
Muito bom, muito bom. Olha, só isso aqui. Se você não deixou o like, já deixa o teu like para não ficar pobre, porque é muito conhecimento, tá? É reciprocidade, como ele já acabou de ensinar. Vamos começar a aplicar. Deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações. Você que tá pelo YouTube, você que tá pelo Spotify, não esquece, avalia com 5 estrelas e encaminha pelo menos para 5 pessoas. Já aplica tudo que ele ensinou aqui, tá? Então, sensacional. Se a pessoa, só aproveitando, falando do Renan e do podcast também, tenho certeza que alguém aí, dos seus amigos, precisa de escutar isso. E aí você vai fazer o que eu falei agora, gerando valor para ela. Olha, fulano, você que quer vender mais, entende isso aí sobre networking, vê esse podcast do Renan, o Profad, porque vai te agregar muito. Ou seja, você está gerando valor para a pessoa. E outra, vai gerar valor dobrado, porque vai gerar para a pessoa. E se você pega o que ele acabou de falar, ele ensinou como você pode se conectar comigo. Tu não pegou, né? Por isso que eu falo, eu gosto de hackear a mente, porque às vezes a pessoa de sucesso ela fala, mas a galera não pega. Fala, é legal. Mas tipo, você percebeu que ele me pegou como exemplo? Se você quer conectar comigo, o que você vai fazer? Exatamente esse passo a passo. Então pensa, você pegou esse episódio, mandou pra alguém, você agregou valor pra pessoa. Você manda pro meu direct e fala assim, ó, cara, esse podcast traz ali o que você achou, com integridade, e fala. Inclusive, acabei de encaminhar pras pessoas que gostam disso. Isso quer ser intencional. Olha só, porque ele pode encaminhar pras pessoas e não falar nada. Uhum. Beleza, ótimo, gerou valor pras pessoas, mas quer fazer algo pra você, cara, tem que te mandar, porque senão você não vai saber. Exato. Né? Então é encaminhar pras pessoas e marcar, mostrar, e não só repostar isso no Instagram, e marcar, Renan. Cara, fala, escreve. Pô, cara, o que bate-papo legal. O podcast do Renan é muito bom, Profad, cara, eu tô gostando demais. Gera valor, não adianta só marcar. Eu vejo que muitas pessoas... Aí, o que acontece, Renan? Uma frase lá no Stories que você fazer, ou no YouTube, o que for, e você reposta e faz uma frase mesmo, algo que seja intencional, vai atrair sua atenção. Não estou prometendo, mas vai ser mais fácil dele compartilhar os seus stories com uma frase muito marcante do que simplesmente você só repostar e marcar ele. Então, até nisso tem que ser intencional. Muito bom, muito bom. E, Daniel, olhando assim para o network, qual mentira mais contada no mundo do network? Que a gente é bem sucedido. Os caras falam tudo tem... Eu já vi várias pessoas, cara, que falam, tô faturando muito, tô faturando 1 milhão, 10 milhões, mas gasta 11. Então, isso é uma das mentiras. Eu acredito que quem tá vendendo muito, quem tá muito bem, e não fala muito, sabe? Mostra. Uhum. Ele mostra com resultado, não precisa de falar. A gente tem que entender que essas coisas a gente não precisa de falar. As pessoas não precisam de saber disso. Então, isso é uma das coisas também. Agora, algo que acontece mesmo e que não é uma mentira, mas é um prolongamento de algo que não vai fazer, uma atitude de algo que... vamos marcar depois de tomar um café? Não vai marcar. Uhum. Ou marca ou não marca. Não existe. Vamos combinar de marcar um café. Não existe isso, vamos combinar. Você tá lá com a pessoa. Cara, combina agora, que dia? Que horas? Vamos. Porque muito vamos combinar de conversar depois. Não existe, cara. Né? Mas eu acredito muito nisso, questão de mentira, de contar muita vantagem que você não tem ainda, sabe? Uhum. Então a gente tem que ser muito atento nisso. A gente não... Porque é difícil você criar um personagem, cara. É a mentira, perna curta. Uhum. Então não faz sentido. Você tem que ser você, tem que ser autêntico. Boa. Então isso, de fato, no network, se você fingir ser uma pessoa, você não vai ter resultado. Você não consegue manter esse fantoche. Muito bom. Daniel, eu queria trazer algo de vida real aqui, que eu presenciei, né? A gente estava num evento e eu queria que você trouxesse a engenharia por trás disso, né? Vê uma água aqui, Ed, por favor, pro Dani. Obrigado. A gente tava num evento... O bom aqui que é bate-papo, bom demais, relaxa, cara. Nossa, gostei. Não tem... Vem uma água, pão de queijo, tô brincando. Isso aí. Tá, não, pão de queijo não vou, não. Dá um jeito lá, né? Boa. Mas tô satisfeito, tá, Renan? Muito bom, gostei. Em casa, aqui eu falo, cara, se tiver que fazer as coisas... Não, aqui é desse jeito porque é a gente, entendeu? Então... E aí conta história e história conecta. E eu falo, um dos maiores beneficiados aqui sou eu. Porque a pessoa que senta aí, eu tô aqui como aluno, entendeu?
Eu tô recebendo a mentoria. Obrigado. Eu tô me conectando cada vez mais com a pessoa que vem aqui. Eu vou conhecendo mais a fundo o conhecimento, a história, e eu vou aprendendo. Sim. Porque eu acredito muito, eu cresci muito na minha jornada modelando pessoas de sucesso. Então, eu acredito que o sucesso deixa a pista. Então, Sim. a gente só precisa... E eu falo hoje, uma das minhas especialidades é ser bom em pegar essas pistas, né? E o que eu vejo, esse podcast, por exemplo, esse quadro que a gente faz, Papo com o Milionário, é exatamente para ajudar a galera que ainda não tá treinada. Em pegar aqueles insights, sabe? E aí, por exemplo, eu tava num evento contigo, a gente tava lá em Alphaville, a gente foi ver uma Land Rover, as coisas do tipo e tal, né? A gente foi ver uns carros importados com a galera do Joel J. E lá no meio da parada o Joel falou assim, ó: olha, quem comprar um carro aqui, eu vou gravar um podcast dentro do carro com vocês. Essa história rendeu, né? Cara, e ali eu falei, cara, o Dani é muito pai do network. E aí eu comecei a tentar ver a engenharia por trás. E claro, eu vi muita intencionalidade, mas não só intencionalidade, eu vi muita atitude. Porque você podia ser intencional, quem não pensou, pô, mas você foi e fez. Ponto. E aí eu queria entender a tua cabeça, assim, pensando, cara, como foi aquela decisão? Ou até mesmo, na hora foi assim, depois pensando foi assado. O que você pensou? Só pra vocês entenderem, galera. O Daniel apareceu, quando o Joel falou isso, o Daniel falou, pronto, acabei de comprar a Mercedes. Foi nesse nível, né? Tipo... No WhatsApp. Comprei a Mercedes aqui, ó. E aí ele mostrou o WhatsApp. Sério. Daqui a pouco ele chega lá com a chave da Mercedes já, filho. Né? Sim. Então, como é que foi isso daí, cara? Bom, vamos lá. Renan, primeiro eu tenho que falar que eu tenho muita questão de intuição, sabe? Então, e eu acredito muito que todo mundo tem isso. E aí alguns falam energia positiva, outros falam Deus, o que vocês quiserem acreditar, então não vem o mérito isso aí, eu acredito em Deus e aí fala comigo. Só que ele fala de várias formas. E a forma que ele mais fala é de dentro pra fora. Coisas que eu penso rápido. E aí eu falo, cara, é ele falando de alguma forma. Então eu ajo muito assim, ele me mostra os sinais. Eu não sei se eu cheguei já a falar, eu falei aqui do 7, né? Então o 7 é muito. Quando eu comecei a ver lá a tela, ele mostrando sobre a empresa que estava vendendo os carros e tudo, veio muitos sinais ali e que eu comecei a pegar. Então, ninguém sabe dessa história, nunca contei, mas estava lá, o primeiro nome lá estava Daniel, alguma coisa, do nome da empresa, e eu guardei o vídeo para isso, sabe? Então, eu vi lá a data que iniciou a empresa, era na data de nascimento da minha avó, que já faleceu, que eu tinha muita conexão com ela, 1923. Então, assim, eu comecei a ver, falei, que coisa estranha, muita coincidência e tal. E aí ele veio com esse negócio do carro. Peguei o WhatsApp assim e falei, cara, vou comprar. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, quanto que é o podcast do Joel? Não sabia, mas deve ser em torno de participar uns 500 mil. Se eu compro um carro de 300 e eu compro dos 300 e vendo ele com 10, 20% a menos, eu tô pagando 60 mil no podcast do Joel. Faz sentido? Faz. Você como parte financeira, você vai ver, faz sentido. Sim. Pelo menos no podcast. Não quer dizer que eu vou vender depois, eu vou ter ROI. Pronto, tô falando de pagar menos. Sim. Mas eu falei, cara, eu preciso de aproveitar melhor essa oportunidade. E foi novamente intuição. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E do nada, cara, veio um estalo assim e falei assim, cara, eu tenho que pegar essa chave e gravar um vídeo, porque só aquela parte de eu vou comprar um podcast, eu vou comprar um carro e gravar o podcast e ele falar, não era legal. Mas nisso eu já tinha cutucado a Thalita e falei assim, Thalita, filma que eu vou comprar. Na hora, eu precisava de aproveitar aquela... Nem sabia o que ia acontecer, mas eu precisava, porque ninguém tava filmando. Então foi intencional isso aí. Aí a Thalita ali... Comprar o quê? Tu quer uma água? Tu quer, tipo, um carro, né? Uma Mercedes, tipo... vai lá, compra uma água, né? Tipo, não, vai lá, compra. Aí eu já fui e filmou. Aí depois eu falei, eu tenho que pegar rápido essa chave. E aí eu comecei a mandar mensagem pro vendedor. Cara, eu preciso dessa chave aí. Cara, mas o carro não tá pronto. E esse carro não tava pronto mesmo, não. Ele era seminovo. Velho, me manda qualquer chave, me manda qualquer coisa. Me manda a chave. Aí foi isso, na verdade. Que eu queria o carro chegando lá. Manda a chave. Mandou a chave na caixinha e tal. E isso eu falava assim, o Joel vai sair 6 horas, 18 horas. Eu preciso dessa chave até 17h55, senão não vou comprar mais o carro. Botei pressão no cara. E aí ele falou, tô chegando. Eu falei, Thalita, filma aí de novo. Então a Thalita começou a filmar. Aí a chave veio e eu falei, Joel, tá aqui. Aí o Joel ficou doido. Pô, o cara é rápido. Por quê? Porque ele achou que as pessoas iam comprar, ia parcelar, ia assinar contrato e tudo. Não, já fiz o Pix lá da entrada, não foi tudo.
e me dá a chave. E aí, nisso me deu a chave, e aí eu já tive um estalo antes. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma jogada com o Joel de que, a partir de agora, quem entrar para minha mentoria, para o meu grupo, o ticket vai aumentar, e aí eu vou sortear esse carro. Então, esse foi o time certo. Esse foi a jogada mesmo, sabe? Porque eu acredito. Porque na hora que eu falei e pedi para ela gravar, e eu falei, Joel, você lembra que eu quero ser seu sócio na MLS? Quero. Eu vou aumentar o ticket agora, que antes estava, o meu grupo estava, se eu não me engano, era 40, eu vou passar para 60, e quando bater tantos, eu sorteio o carro. E aí, cara, na hora ele falou assim, putz, vai vender. Tem o vídeo certinho ele falando. E aí, quando eu falei isso, que eu vou sortear, aí ele falou, gênio. E a Thalita pegou ele falando gênio. Mais uma questão intencional. Eu poderia ter pegado e deixado ali. Mas eu peguei o vídeo e coloquei na rede social. O dia que o Joel J me chamou de gênio. Então, ou seja, tudo tem um porquê, tudo tem uma intenção. E aí, eu vi outras pessoas comprando depois, mas que não foi esse auê todo. Comprou, beleza, vai gravar o podcast. Você viu que em nenhum momento eu tô, não desmerecendo, mas eu não tô falando do podcast em si. É claro que vai ser muito bom. Às vezes melhor do que tudo. Mas eu tô falando de toda a estratégia que já me deu resultado. Então foi isso. Então todo investimento que você faz, você ensina isso assim, você tem que ter o ROI. Não adianta ficar gastando dinheiro. Então nisso foi essa jogada e acabou que daquilo ali foi uma virada muito grande de chave ali. Porque as pessoas começaram a me olhar e falar assim, porra, intencional mesmo. E aí essa palavra intencional ficou mais forte no meu vocabulário. A intencionalidade, eu comecei a falar mais sobre isso. Então teve toda uma história através disso, tudo começou a acontecer e eu comecei a criar desejo nas pessoas através dessa ação. Então, para ser sincero, o valor do carro hoje foi mínimo, foi muito barato em tudo que aconteceu. Entendeu? Então, hoje eu falo assim, se tivesse mais oportunidades dessa, eu aceitaria sempre. O que eu aprendi? Quem tem medo, execução cura o medo. Então, se você tem medo, enquanto você não executar, você vai continuar com medo. Desde um canal no YouTube, de uma montanha-russa. Já viu quando o cara tem medo de montanha-russa? Aí ele vai a primeira vez, depois cai de novo. Ou seja, execução cura o medo. Segunda coisa, aproveite a oportunidade. Não acha você que você terá outra oportunidade melhor, cara. Se falou ali, tem que aproveitar. É claro que você não vai fazer loucura, mas tem que pensar rápido. E eu aprendi e confirmei que eu sou uma pessoa onde a diferença, a distância da ideia para a execução é muito rápida. Então, quando eu tenho uma ideia, eu executo rápido. Isso é uma vantagem minha. Eu não fico bolando um plano muito longo, planejando, querendo fazer perfeito. Não, cara. Eu tenho a ideia e já executo. A distância é mínima. Isso me dá mais gás e me dá mais resultado. É claro que não indico isso para todo mundo. Você também, como um mentor financeiro, você também não vai indicar, quero investir nisso. Não vai, tem que entender, tem que planejar. Mas eu planejo muito rápido e vejo o meu risco total. E se esse risco total for muito baixo por o que eu posso ganhar, eu entro já rápido. Então, você como parte financeira, possivelmente você deve pensar nisso também, né? É claro que eu não vou colocar tudo. Se aquele valor fosse tudo que eu tivesse na conta, possivelmente eu não ia fazer. Né? Então, foi um aprendizado. Muita gente adorou. Muita gente falou na rede social, muito isso aí. E acabou que eu montei um triplex na cabeça do Joel. E desde lá, ele não esquece de mim. Então, ele fala muito de mim, sabe? Nos eventos, ele fala isso. E teve outras coisas a partir disso que eu comecei a falar, cara, eu tenho que ser intencional. Ele montou um espaço de eventos. Eu tinha alugado esse espaço em fevereiro desse ano. E uma pessoa alugou em janeiro. Falei, não, tem que ser o primeiro. Eu fui lá e aluguei antes. Eu antecipei meu evento. Porque eu tenho que ser o primeiro a fazer, cara. Muito bom. Né? Não adianta, porque senão você é só mais um. Então, toda vez que ele fala, ele vai lembrar. O primeiro evento foi... Claro, depois do dele que ele fez lá, eu acho que você estava também. Não sei se você estava lá no lançamento que ele falou. Lá. Mas eu fui o primeiro. E taquei um sambô lá também, fiz um negócio que o cara nem acreditou que eu coloquei uma roda de samba rock lá. Então eu fiz um negócio diferente. E ele ficou louco, ele ficou olhando tudo nos stories que eu vi, cara. Ele deve ter falado, putz, grila, que doideira esse Daniel.
Então, você sabe aquela lei do poder? O livro ele tem a lei número 6. Chame atenção a qualquer custo. Entre parênteses, tá? Você tem que ter... Como que eu falo? Você tem que ter valores, seguir seus princípios. Não é a qualquer custo, sim. Mas chama atenção de alguma forma. De uma maneira inteligente. Então, vocês que estão assistindo... Eu tenho certeza que vocês podem chamar a atenção das pessoas de uma forma que vocês consigam ter realmente a atenção delas. Vocês consigam montar uma casinha na cabeça de cada um. E aí foi assim que aconteceu essa questão do carro. Ainda não gravei o podcast, tá marcado para junho agora. Cara, animal, parabéns, irmão. Essa parada foi muito massa, Valeu. assim, porque eu tava lá, né, então... Você me deu parabéns lá. Foi, eu lembro, pô, que eu falei, cara, irmão, é muito maneiro ver uma parada dessa, porque eu visualizei tua intencionalidade, mas eu queria pegar o debriefing, sabe? Eu falei, não, vou pegar isso e compartilhar com a galera. Então, eu tava esperando esse momento pra te fazer essa pergunta. Você tem intuições, assim? Tenho. Então, é isso, cara. Tenho. Essas intuições a gente não pode eliminar. Sabe aquela coisa que fala por dentro? Sabe quando você faz um negócio meio que no automático, assim, pensa no automático, cara, você tem que ir. É alguém te falando. E muitas das vezes, Deus fala com a gente por pessoas também. Então, às vezes, uma pessoa que está escutando aí algo pode ser essa intuição falando. Então, a gente tem que aproveitar isso. Às vezes, tem alguém escutando aí que está tendo uma oportunidade e está com medo. Então, é pensar rápido e agir. E olha quanta coisa legal, né? Deus cedência, né? Tipo, não tem nem coincidência. Pra mim é Deus, né? Também acredito em Deus. E tem 2 pontos, né? Todo dia de manhã, eu faço uma oração que eu peço pra Deus me fazer instrumento. Né? E quando eu faço palestra, treinamento, enfim, como praticamente todo dia eu tô gravando vídeo, todo dia eu peço pra ele me fazer instrumento. Por quê? Pra não sair da minha boca coisas que não vão agregar para as pessoas, né? Que não vão levá-las para um próximo nível, ajudar, né? Olhando sempre com os valores que a gente tem de família e coisas nesse sentido. E sempre tem alguém que fala assim, cara, eu tava passando por esse momento, você passou na minha frente, você falou uma coisa e eu sabia que era Deus. Aí eu falei, eu sou o instrumento dele. Então, assim, e a mesma coisa, né? Eu tenho muitos papos com Deus que eu falo, Deus, cara, não sei, que parada é essa aqui? É pra quê? Eu não tô conseguindo entender. O que é pra fazer? Sabe? Então, e às vezes a gente fica esperando uma coisa clara, assim, tipo, olha, compre o carro agora, né? Tipo, não, velho, é que você falou, cara, isso, aquilo e tal, e no final foi, vai! É um flow, vai! E você vai. Então, muitas coisas na minha vida que me levaram para um próximo nível foi assim, né? Foi, cara, vai. Pô, mas não sei se vai dar. Vai, sim, né? Dá o primeiro passo que Deus bota o chão, cara. Então, assim, tu não precisa enxergar o chão. Só precisa dar o passo, né? Ah, mas e se não tiver o chão? Tu vai cair, não vai passar, né? Então, depois levanta. Mesma coisa foi entrar no Clex. Porque se você ficar se eu ficasse pensando muito e colocasse na ponta do lápis, nossa, cara, eu nunca tinha investido um valor desse pra entrar no grupo. A tendência era eu não entrar. Mas alguma coisa me falou, cara, entra e dá o seu máximo lá. E pronto. Sim. Então as coisas foram fluindo. E aí hoje eu observo que se eu não tivesse entrado, eu estaria totalmente estagnado. Então vai ser um ponto de virada ali também. Então são coisas que acontecem na nossa vida, né? Total. E aqui hackeando um pouquinho a mente do Dani aqui, né? Cara, execução cura o medo. Animal. Pergunta. A frase muito forte, assim, né? A execução cura o medo, né? Uma vez eu aprendi com o T. Harv Eker, né? Que é o autor do livro Segredo Extremamente Milionário. Aí eu sou trainer certificado dele. E aí ele falou, cara, pessoas de sucesso agem apesar do medo. E aquilo me pegou de uma maneira, tipo... E aí eu lembro que eu falei, mas e se der medo? Ele falou, apesar do medo. Medo dá, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Então só vai. E aí tem gente, pô, mas com medo não é bom. E não é bom o quê, cara? Só vai. É claro que você tem que treinar. Então, assim, exemplo. Vamos lá. Você treinou muito pra estar aqui. Eu tenho certeza que o seu primeiro podcast, hoje, se você for ver, hoje tá 200 mil vezes melhor. Mas, assim, o primeiro, você treinou pra fazer ele. Você falou, eu vou montar, eu vou estudar o que eu vou perguntar pra pessoa. Você não simplesmente falou assim, eu vou montar
pega o microfone, convida alguém e vai. Então, você agiu, mesmo com receio, medo, porque você nunca tinha feito. Hoje já está no 158, 159. Mas naquele momento, certamente você estava com um medinho. E executou. Hoje, tranquilamente. Você dá aula de podcast para quem quiser montar o dele. Então é isso que você falou, cara. A execução cura o medo. Porque o medo, eu falo que o medo é algo bom. Desde que ele não te paralise. Porque o medo, por que ele é algo bom? Porque ele traz consciência. As pessoas que não têm medo, elas têm algum distúrbio mental. E aí vem pro lado psicológico mesmo, né? Psico. Então, a pessoa que não tem medo, ela pula aqui do 11º andar. Porque ela não tem noção de olhar e falar, nossa, é alto. Eu não chego nem na janela ali. Então, porque é um medo. Então, é algo bom. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver de paraquedas e estiver pegando fogo, bom, vai com medo mesmo, né? Então, é esse ponto. E o paraquedas é o que você falou, se preparar, olhar as melhores opções, mas ainda assim vai dar medo, né? Então, assim, vai dar medo, vem com medo mesmo. Queria mesmo, né? E assim, cara, execução cura o medo. Ponto. Execução cura o medo. Tem uma outra frase que eu uso também. Manda aí. E aí, essa aí você vai gostar. Dinheiro não traz coragem, mas coragem traz dinheiro. Então foi o que aconteceu comigo lá no carro também. Porque se eu tivesse, ou melhor, eu tinha o dinheiro, mas se eu não tivesse a coragem, hoje, faz cálculo rápido, tá? Faz cálculo rápido. Vamos colocar aí 200 mil. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 200 mil. O carro. Eu conseguiria faturar na bolsa de valores, o que for, rápido assim, sei lá, 3 vezes. Ir para 800 rápido assim? Não. Então, ou seja, eu ia continuar com, ainda mais de forma mais segura, né? Eu não vou fazer all-in e colocar tudo numa ação que pode ser muito, mas que pode perder tudo. E lá eu tinha o carro ainda. Eu perderia menos. Mas eu vendi muita entrada pro Grand Club por tudo que eu fiz. Movimentou, né? Então, coragem traz dinheiro. Total. Dinheiro não traz coragem. E tem muita gente que tem dinheiro e não tem coragem de fazer um movimento diferente. Que não tá à venda, né? Tem muita gente que às vezes tem dinheiro e tá aí e que poderia estar fazendo uma mentoria com você para ganhar mais. E não tem essa coragem. E vai continuar com aquele dinheiro, beleza, se quer, ok. Mas ele poderia estar fazendo mais. E às vezes para ajudar outras pessoas também. Total. Execução cura o medo, dinheiro não traz coragem, mas coragem traz dinheiro. Isso aqui eu adorei, né? Dinheiro, mas falou com dinheiro... Gostou, né? E chame a atenção de uma maneira inteligente. Isso aqui é muito bom também, porque não é a qualquer custo. E às vezes você falou, a pessoa que é muito espalhafatosa até afasta. Né? Então a pessoa que é muito entrona e tal... Mas, cara, quando você chama a atenção de uma maneira intencional, de uma maneira que... Por exemplo, o Joel falou isso pra mim. Ele falou... como é que eu quis chamar a atenção do Joel e do Caio? Falei, cara, no ano passado, eu entendi que eu ia participar de todos os eventos que teria. Todos, não importa quando. Eu fiz um orçamento para viajar em tudo que é canto. A empresa, vou estar viajando. Intensividade, né? E aí, o que aconteceu? Cara, eu lembro que todo lugar... E aí já... Não sabia meu nome. E aí, não sabia... Irmão, no meio do ano... Porra, tu tá em todo lugar que eu tô, hein? Porra, maneiro, hein? Como é que teu nome é? Eu falei, porra, Renan Diego, tô lá no Clex e tal. Porra, que legal e tal. No outro, porra, sabia que tu tá aqui, Renan. Sacou? Tipo, então assim, cara, e tudo bem, talvez tenha uma técnica melhor que ia ser mais rápido, mas esse foi o jeito. Por quê? Eu chamei a atenção, por quê? Com frequência. Ou seja, a frequência. Outro ponto de chamar a atenção, né, que você falou, e trazendo até pro meu, que foi de forma intuitiva. Eu tô aprendendo agora contigo. Só coloca o frequência ali, que nós vamos falar um pouquinho depois dele lá, que vai ser legal isso aí também em eventos de network. Boa. E com o Flávio. Ou seja, eu só empreendo por causa do Flávio. Na real, só entrei no Clex por causa do Flávio. Você já acompanhava ele? Na verdade, eu sou empreendedor por causa do Flávio. Que show. Então... Ele é carioca também, né? E assim, a história dele me impactou muito, porque minha cabeça era CLT, engenheiro, multinacional, era o que era. E quando eu comecei a ver a trajetória dele, eu falei, pô, GVCast direto. Eu ia de trem pro trabalho e ficava ouvindo, eu falei, cara, aqui não é meu lugar, aqui não é meu ambiente. Eu lembro uma vez que ele falou num podcast, que era o GVCast, ele falou, cara, eu ia do Jabu pro centro, era mais ou menos 2 horas de ônibus,
eu fechava os olhos e pensava, eu não faço parte desse lugar. Eu não faço parte desse lugar. E eu ia no trem exatamente falando isso, né? E aí, porra, empurra pra lá, empurra pra cá, briga pra lá. Não sei o quê. Eu falei, eu não faço parte desse ambiente. Eu não faço parte desse ambiente. E, enfim, construí um negócio, hoje um negócio multimilionário, e, pô, tudo certo, beleza. E aí eu virei pra ele, a primeira vez que eu encontrei com ele no Clex, um encontro. Falei, Flávio, eu só empreendo por causa de você, queria te agradecer. E, cara, eu trabalhava como engenheiro, trabalhava lá em Bangu. Por quê? Bangu é onde ele morava. Aí ele falou, porra, que legal e tal, não sei o que, beleza. Pum, foi rápido, né? A outra galera. No outro encontro, aí eu, e aí, Flávio, tudo bem? E aí, o cara de Bangu, sacou? Tipo, aí eu falei, não moro em Bangu, eu trabalhava lá, mas, pô, que massa e tal, não sei o que. Ou seja, já ancorou ali alguma Conectou coisa. com ele. Então, assim, é esse ponto, né? A gente tem um ponto de conexão pra ele saber que a gente conhece a história, que tem, não é só chegar por interesse, né? E outra, isso aí faz com que ele grave você. Então, você falou aí que às vezes não foi intencional, mas essa sua intuição de falar desse jeito acabou que foi intencional, sim, porque conecta a história. Então, se estivesse lá, ô Flávio, eu sou só o Renan. Não, agora você falou que você empreende por causa dele, porque é de Bangu, então conectou a história, ele voltou lá atrás, ele entendeu um pouquinho e te gravou. Renan, Bangu, Carioca, e aí ele sempre vai lembrar. Então é isso. E a questão da frequência também, Renan, é que realmente faz muito sentido, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então, quando você participa de grupos, não adianta você ir uma vez só, você tem que estar presente sempre. Então, as pessoas têm que ver você lá. Eu tenho um método que são os 7 P's da conexão, e um dos P's é presente. Mas o presente, tanto de estar presente, como de dar presente também. Legal. Então, o dar presente é interessante. Mas não é presente caro. É um livro, é uma carta, mandar um depoimento. Cara, não seria legal todos os seus clientes, por vontade própria, que a gente sabe que muitas das vezes a preguiça não deixa, tacar um depoimento no Google para você, tacar um depoimento, aqueles testemunhos no LinkedIn. Cara, isso é network, isso aí é gerar valor. E aí você vai ver isso, é uma coisa simples. Se o cara mete um depoimento fora da curva, ao invés de preguiça, é muito bom. Colocar, cara, ele me ensinou isso, ele me tirou da zona de conforto, ele fez eu crescer X. Joga no LinkedIn, ele vai chamar sua atenção. Porque vai ser o único que vai fazer um depoimento totalmente diferente. Então são coisas mínimas que as pessoas têm que entender que não é quantidade, é qualidade. Uau. Qualidade sempre vence quantidade. Muito bom, muito bom. Turma, quem não deixou o like, agora tá valendo, hein? Like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí e compartilha pelo menos com 5 pessoas, porque isso aqui é ouro puro, tá? E quem tá no Spotify já sabe, avalia com 5 estrelas e já segue a gente também. Daniel, a gente tá chegando aqui no final. A missão da nossa empresa aqui, né, Produtividade Financeira, é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Tá? Então essa é a nossa missão aqui dentro. E quando eu falo os mesmos direitos dos ricos, é a pessoa simplesmente ter algo melhor do que ela tem hoje. Não é ela ter 1 milhão ou ter um carrão, simplesmente ela... Eu lembro que eu tinha um Celtinha que tinha um radiador furado, que andava com uma garrafa de Big Coke no carro, tinha que parar a cada sei lá quanto tempo pra ficar enchendo. E era uma agonia danada, assim, sabe? Era um negócio que... Puto, velho. E quando eu troquei de carro pra um carro que só não furava mais, era um Celta, um ano melhor, porque não tinha um radiador furado, me senti um rico. Então, assim, esse é o conceito. Por quê? De degrau em degrau, você vai tendo os mesmos direitos dos ricos e você vai ter essa riqueza, né? Até porque riqueza é diferente de milhão, de dinheiro. E imagina que a tua voz vai entrar na casa de cada família brasileira. Qual a mensagem você manda pra essa pessoa? Bom, então, eu tenho uma história para contar rapidinho, e que é uma mensagem muito forte e que é de um menininho. Esse menininho tinha 7 anos e ele pegou uma história em quadrinho. E aí ele era apaixonado com o herói daquela história. E dentro dessa história ele começou a passar as páginas, e aí ele passava a primeira página, a segunda página, e aquele herói dele só tomava porrada do vilão. E passava mais página e o herói de novo tomava porrada. E aquilo ele começou a ter uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque ele não gostava de ver o herói sofrendo. E aí ele começou a passar muitas páginas rápido, para chegar no final. E quando ele chegou no final, o herói ganhava do vilão. E aí no outro dia, quando ele foi ler a história de novo,
A primeira página que ele passou, ele viu o vilão batendo no herói. Ele falou assim: ah, seu vilão, se você soubesse o que aconteceria no final com você, você não faria isso. Então, ou seja, na mesma coisa da nossa vida, a gente tem vários caminhos que vão dar porrada na gente. Várias coisas que vão fazer a gente desistir. Mas no final, a gente vai sair vencedor. Então, o que eu quero mostrar para o pessoal aí de casa é que realmente acredite no seu sonho, acredite no seu conhecimento, que você pode. Não deixa ninguém atrapalhar seu sonho. Só você pode excluir o seu sonho. Que no final, você vai conseguir conquistar o que você quer. Então essa é a minha mensagem pro pessoal. Uau! Esse foi Daniel, pai do networking. Então, cara, que alegria ter você aqui. Show. Incrível, baita mentoria. E quero deixar já aqui um convite, porque você trouxe aqui, você tem o método dos 7 P's do networking. Topa fazer um outro podcast em breve pra gente ensinar as 7 P's? Tô dentro, cara. Agora eu tô em São Paulo, tá mais próximo ainda de você. Tá morando em São Paulo agora? Tô. Que massa, Tô cara. lá, fui. Que legal. Dinheiro não traz coragem, mas coragem traz dinheiro. Deixei tudo em BH e fui pra São Paulo. Massa. Pô, então, São assim, Paulo é aqui do lado, então assim, agora tá bem pertinho. Venho, gostei demais. Adorei o bate-papo, cara. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar triste comigo, mas eu vou ser sincero que foi o melhor bate-papo que eu tive em podcast. Eu nunca falei isso, porque eu senti super à vontade. É um bate-papo mesmo. Você tá de parabéns. É gostoso, é tranquilo fazer. Então, assim, as ideias vão surgindo, não fica naquela coisa toda muito engessada, sabe? E vou sim, com o maior prazer. Tem muita coisa pra gente fazer. Tem o método pai que eu criei. Então, tem muita coisa legal que a gente pode conversar de novo, sim. Que legal, Daniel. Cara, obrigado. É muito bom ouvir esse feedback, porque a gente vem trabalhando aqui com bastante consistência e para levar a melhor experiência para nossa galera, os nossos Profades, né? Que é quem segue a gente, acompanha a gente. E muito bom. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? @o pai do networking, com ING no final. Boa. Fala um pouquinho do teu grupo de mentoria, porque tem empresário que acompanha a gente e, enfim, ele indo no teu Instagram, ele consegue também mais informações, mas só dá um contexto para quem é. Tá, é pro empreendedor, empresário que quer se conectar mais com pessoas de níveis acima, onde dentro lá a gente tem uma modalidade de cadeira exclusiva, ou seja, entra um por nicho apenas, justamente para não ter concorrência lá dentro e ser fácil dessas pessoas lá dentro se ajudarem a indicar também. Uma vez que se eu tenho 3, 4 pessoas da mesma área num grupo e eu sou amigo de todas, como que eu indico ela para outras pessoas? Então a gente fez isso aí e lá dentro eles têm o Daniel como o conectador dessas pessoas e também de fora. Então eu faço um trabalho lá dentro de entender a empresa da pessoa e trazer oportunidades para ela para gerar negócio. Lá dentro do Gran Club, o nosso slogan é onde contatos viram contratos. Então, a gente é focado muito em negócios para dar o ROI financeiro. Então, quem tiver interesse em saber mais, lá na minha rede social, @o pai do network, vai estar lá. Convido você também para conhecer. Renan, vai ser muito bom levar o conhecimento para a turma. E eu gosto muito dessa parte de ROI financeiro, sabe? A gente tem um ROI de aprendizado, ROI de amizade, mas lá a gente está na pegada mesmo de dar retorno financeiro do investimento que eles fizeram dentro do clube. Então eu durmo e acordo pensando como eu vou fazer essa pessoa ganhar mais através do Gran Club. Uau, que massa. Então, turma, se você se interessou, dá uma passada lá no Instagram dele, manda mensagem, fala, ouvi o podcast, cara, quero saber mais, né? E mesmo que você não é empresário ou não vê que não tá no teu momento, vai lá, manda mensagem pra ele. Fala qual foi o teu principal insight daqui, porque esse é o melhor Pix que a gente pode receber, né? Quando a gente vai em algum lugar e as pessoas genuinamente vão lá e falam o quão importante foi, o quão impactante, isso é sensacional, tá bom? Então, turma, esse foi mais um Profadcast. E espero que você tenha curtido, compartilha com as pessoas que você acredita que vai fazer sentido. Deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho você que tá no YouTube, e você que tá no Spotify, avalia com 5 estrelas e segue a gente por aqui também, tá bom? Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Daniel, obrigado pela tua participação. A porta tá sempre aberta aqui pra você. Tô dentro. Conta comigo. E, turma, bora evoluir. Tchau, tchau. Valeu!